Mateus 11, verso 1 diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este, ou seja, João, é o Elias que havia de vir. Deus querido, fala conosco, Pai. Que a Tua palavra seja a luz que ilumina nosso caminho, seja o martelo que esmiuça a pedra, que a Tua palavra seja a espada mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Que a Sua palavra seja espírito e vida. Que a Sua palavra, Pai, que não passará, seja a boa semente que frutifica no nosso coração. Em nome de Jesus. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre o tema Aprendendo com Profetas. Aprendendo com Profetas. É uma série muito interessante, porque ela tem o foco da gente entender como que Deus trabalhava na vida desses homens e através deles. Deus sempre trabalha através de nós e em nós, sempre. Sempre. Deus não tem interesse nenhum em só nos usar, não. Deus tem interesse sim em trabalhar em nós, para que assim a gente esteja apto para que Ele nos use. E Deus trabalhou poderosamente na vida de todos os profetas que Ele levantou. Então nós queremos extrair lições desses profetas. Como Deus trabalhou na vida deles e através deles para as nossas vidas. Quando nós falamos em profeta, a gente já pensa em coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por exemplo, a gente está nesse culto e eu falo assim: acabou de chegar o profeta João da Silva. Todo mundo, oita, vai revelar. Vai ter alguma coisa fantástica. Vai ter alguma... A gente já pensa em alguém que tem visão. A gente já pensa em alguém que tem revelação. A gente já pensa em alguém que ouve Deus falar e ouve a todo momento a voz de Deus, e alguém muito cheio de Deus. É natural isso. Mas a palavra profeta significa aquele que fala os desígnios de Deus. Qual é o maior desígnio de Deus para a humanidade? Qual é o maior desígnio de Deus para a humanidade? A palavra de Deus. Qual que é o maior desígnio de Deus para a humanidade, irmãos? A palavra. Fala para quem está do seu lado, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ou seja, aquele que fala da palavra, aquele que anuncia a palavra, é profeta. Por isso você está diante de um profeta nessa noite. Vamos dar uma glória a Deus ainda, dá uma moral aí.
Você está diante de um profeta, e quem está do seu lado é um profeta de Deus também, porque vive, fala e anuncia essa palavra. Queridos, sendo assim, a gente precisa entender que acima de qualquer coisa, esses homens tiveram visão? Tiveram. Tiveram experiências sobrenaturais? Tiveram. Esses homens tiveram sonhos? Tiveram. Ouviram a voz de Deus? Ouviram. Mas apesar disso tudo, o grande objetivo deles, e Deus os levantava sempre para levar o povo a viver a palavra dele. O objetivo de nenhum profeta nunca foi algo diferente a não ser levar o povo a servir a Deus corretamente. Todos os profetas levantados por Deus foram levantados para anunciar a palavra de Deus. Foram anunciados para falar: povo, vocês estão vivendo fora da palavra de Deus. Vocês estão vivendo longe das palavras de Deus. Voltem às escrituras, voltem para a palavra. Todos os profetas foram levantados com esse objetivo. E todos eram homens e mulheres, como nós. Tiago 5,17 vai dizer que Elias, o grande profeta Elias, que fez cair fogo do céu, o grande profeta Elias que desafiou 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. O grande profeta Elias que sozinho chamou a responsabilidade no peito e falou assim: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E não choveu. O grande Elias. Tiago vai dizer que o Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então esses profetas têm muitos a nos ensinar. Profetas como o grande profeta Micaías. Conhece o Micaías? Vai conhecer nessa série de mensagens. O profeta Micaías que profetizou o final de Acabe. O profeta Natã já é conhecido, amém, irmãos? Falou de Davi, do adultério de Davi. Profetas como o profeta Ageu, como o profeta Naum. Profetas, homens que estão nas escrituras e a gente mal os conhece. Profeta Ágabo. O profeta Ágabo foi um grande profeta também, profetizou sobre Jerusalém, profetizou sobre a vida de Paulo. Profeta de Deus. As filhas de Filipe, profetas, todas profetisas. Grandes homens e mulheres de Deus, que a gente tem muito a aprender com a vida deles. E para começar essa série de mensagens, eu gostaria de falar de um profeta maravilhoso, João Batista. O grande João Batista. João Batista é alguém muito especial, porque desde o ventre da mãe dele, ele já tinha um relacionamento com Deus. De alguma forma ele já tinha. Ele era primo de Jesus. E até a concepção dele foi especial, porque a mãe dele era estéril. O pai dele não acreditou no que estava acontecendo. Você conhece a história, foi tudo maravilhoso. E quando a mãe dele estava grávida e se encontrou com Maria, mãe de Jesus, grávida, as duas crianças se agitaram dentro do ventre. Olha a conexão que João e Jesus tinham, desde enquanto eles ainda eram bebês dentro da mãe. Então tudo em João foi muito especial. Enquanto os sacerdotes da época estavam vestindo roupas que diziam que eles eram sacerdotes, enquanto os sacerdotes da época procuravam os melhores lugares nas praças para falar, enquanto os sacerdotes da época procuravam ensinar no templo ou na sinagoga, sentar nas melhores cadeiras, João decidiu se afastar de tudo isso e foi para o deserto. Enquanto a religiosidade estava na cidade, João decidiu ir para o deserto falar de Deus. João decidiu não usar uma roupa de pastor, ele decidiu usar pele de camelo. João decidiu não comer dos melhores banquetes, ele decidiu comer gafanhoto e mel silvestre. E o mel silvestre não é docinho. O mel silvestre é um pouco amargo. Enquanto toda a religiosidade estava voltada para o centro da cidade, para o templo e tudo mais, João viu a hipocrisia daquilo tudo e decidiu ser um profeta onde não tinha vida, porque deserto não tem vida. Ele decidiu ser um profeta num lugar onde ninguém queria ir. Esse era João Batista. Quando questionam João e falam: peraí,
Quem é você? Você é o Messias? Ele tem a humildade de falar, não, eu não sou. Você é o profeta, o artigo definido, porque o profeta, segundo a profecia de Moisés, Deus levantará um profeta semelhante a mim, que falará a vocês, o profeta é Jesus, é o Messias. E ele falou, o profeta eu não sou não. Quem é você? E ele fala assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou só a voz, quem está clamando não sou eu. É a voz do que clama. Não é quem está clamando, eu sou só a voz. Eu sou só um instrumento para ele clamar através de mim. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse é João Batista. Depois que ele conhece Jesus, e Jesus está batizando, e os discípulos de Jesus estão batizando mais pessoas do que João, porque João tinha o hábito de batizar pessoas. Alguns discípulos de João chegam e falam, ô mestre, Jesus está batizando mais do que você. E João vem e solta a melhor frase, a frase mais conhecida de nós todos, que tem que ser um lema para a nossa vida. João falou assim, olha, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, não sou eu. Para mim, convém que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Esse é o João, profeta João Batista. Mas aí nós chegamos num texto que revela um lado desse homem que é muito profundo. Porque ainda falando da conexão que ele tinha com Jesus, João estava batizando. E ele batizando multidões. E a Bíblia diz que os fariseus vieram ao encontro dele. Quando ele vê os fariseus, ele olha para os fariseus e fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele fala isso não para as multidões, ele fala para os fariseus. E ele está batizando pessoas, batizando. E ele diz, olha, eu estou batizando com água, mas virá um aí que é muito maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele, ele está chegando aí. Ele está vindo. Enquanto João está batizando, de repente ele olha e vê Jesus se aproximando. E ele ali tem a revelação fantástica, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele, irmãos. Aquele que é maior do que mim, chegou. Aquele que batiza um batismo diferente do meu, chegou. E Jesus pega e fala, João, me batize. E ele fala, eu que tenho que ser batizado por você, e você que quer ser batizado por mim? E Jesus fala para ele, me batiza para que se cumpra as Escrituras. E João vive uma das cenas mais históricas da Bíblia. É uma das poucas vezes em que a gente vê a Trindade manifestada, nas três pessoas mesmo, com clareza. Ele está batizando o filho. Ele vê o Espírito descer em forma de pomba sobre o filho. E ele ouve a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado em quem me compraz. E quem está segurando a cabeça do filho é João. Oh, irmãos, que honra! Que honra, que vida esse homem teve. Eu fico imaginando ele batizando Jesus e pensando assim, valeu a pena vestir pelo de camelo. Valeu a pena comer gafanhoto e mel silvestre. Valeu a pena se afastar da podridão da cidade. Valeu a pena morar no deserto. Valeu a pena, é ele está aqui, valeu a pena. E a vida segue, Jesus segue, João segue. E a gente chega nesse texto. João, ele começa a profetizar para Herodes, o rei da época. E ele, fiel, profeta de verdade, não tinha medo de falar para Herodes o que estava certo e o que estava errado. E ele fala, Herodes, você está com uma mulher que não é sua, é a mulher do seu irmão, você está errado. E a Bíblia diz que apesar da dureza, o Herodes gostava de ouvir João. Porque profeta, quando tem palavra de Deus, por mais que a palavra seja dura, a gente sabe que é de Deus. A gente sabe, irmão. Mas a mulher de Herodes não gostou, não. Ela ficou enfesada e eu imagino que ela tenha incomodado um pouquinho Herodes. Até ele prender João. Imagina a mulher incomodar o homem até ele prender alguém que ele gosta de ouvir. Imagina. E João,
que tinha liberdade, João que batizava pessoas, João que tinha vários discípulos, agora está preso. Está preso. Não tem mais a liberdade que tinha. Aquele que batizou o Cristo está preso por ser fiel à palavra de Deus. E chega exatamente no texto que nós lemos, onde João está preso e ele começa a ouvir notícias de Jesus. E revela aqui algo que a gente começa a aplicar essa mensagem. Revela uma grande crise em que João entrou. Ele chama mensageiros e fala assim: olha, vão lá e façam uma pergunta para Jesus, para mim. Pergunta se ele é o Cristo que haveria de vir mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. Irmão, olha a crise que João entra. O homem que batizou Jesus, o homem que teve a revelação de que ele era a voz do que clama no deserto, o homem que falou: convém que ele cresça e eu diminua, o homem que falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem que viu a Trindade na maior personificação possível, os três ali, agora está em crise de fé. Agora já não sabe mais. Agora ele olha para a vida dele, para a dor que ele está sentindo em estar preso, e ele coloca em dúvida se Cristo era o Cristo mesmo ou ia ter outro. Aqui eu aprendo que profeta também tem crises de fé. Crente também tem crises de fé. Nós, irmãos, temos momentos em que a nossa fé não está como esteve há dias atrás. Tem dias que a gente olha para nós e a gente se pergunta: meu Deus do céu, o que está acontecendo? João entra em crise por causa da prisão que ele está. João, ele entra em crise porque ele estava fazendo tudo certo, ele decidiu servir a Deus da melhor forma, ele decidiu servir a Deus falando a verdade, ele decidiu servir a Deus denunciando o pecado, e olha como ele está agora. A gente entra em crise, irmãos. Não é sempre que a nossa fé está lá em cima. A gente entra em crise quando a gente está servindo a Deus de todo o coração, da maneira certa, e de repente tudo começa a dar errado. A gente entra em crise quando a gente faz um propósito de servir a Deus e ensina os nossos filhos desde pequeno onde eles devem andar, e o filho decide não servir mais a Deus. A gente entra em crise quando a gente está servindo a Deus da melhor forma possível e de repente chega um diagnóstico inesperado. A gente entra em crise, querido. E eu quero te falar que a sua crise, ela é válida. João entrou em crise, irmãos. Você não precisa se desesperar. Você não precisa achar que você não tem mais fé. Calma, é só um momento ruim, esse momento vai passar. Acalma o coração. João, ele entra em crise porque ele decidiu renunciar à vida dele comum. Ele decidiu não usar roupas sacerdotais que ele tinha direito. Ele decidiu não se exaltar por ser o primo do Cristo. Ele decidiu se abster dos banquetes da época. Ele decidiu renunciar dos prazeres que ele podia viver para Deus. E olha como ele está agora. Ah, irmãos, a gente entra em crise quando isso acontece. Oh, meu Deus do céu. Como pode? Profetas entram em crises de fé. Agora, o mais fabuloso disso daqui é a reação de Jesus ao ouvir que ele está em crise. Porque os discípulos chegam e falam: Jesus, João está perguntando se você é você mesmo ou se você não é você, que vai vir outro que é você. Em outras palavras, João, imagina os mensageiros para falar para Jesus que João está em crise. Jesus, sabe o João, teu primo? É gente boa, Jesus, fica calmo. Está passando um momento difícil. Sabe que ele foi preso, né? Ele está em crise, ele quer saber se você é o Messias mesmo ou se vai vir outro. Imagina se você é Jesus e ouve um negócio desse. Como assim? Ele não andou comigo? Não foi ele que me batizou?
Não foi ele que teve a revelação que eu era o Cordeiro de Deus? A gente acha que nas nossas crises Deus se afasta de nós. A gente acha que quando a gente está em crise, Deus entra em crise com a gente. A gente acha que quando a gente está fraco na fé, o amor de Deus fica frágil, diminui. Mas pelo contrário, quando Jesus ouve aquilo e ouve que João está em crise, Jesus sabe que João está sendo guiado pelo que a visão dele está vendo. Tudo que ele vê é grade, é cárcere, é prisão. Jesus pega e fala assim, vocês vão falar para ele o seguinte: lembra João, só lembra ele, que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos eu estou purificando, os mortos eu estou ressuscitando. Lembra João que eu não esqueci dos pobres, o evangelho está sendo pregado a eles também. Lembra João, só faz um favor para mim, lembra João de quem eu sou de verdade. No momento de crise, Deus não se afasta. No momento de crise, o amor dele não fica fragilizado. No momento de crise, Deus não entra em crise com a gente. Quando a gente está em crise, Deus faz questão de se aproximar e lembrar quem Ele é na nossa vida, querido. Por isso você está vivendo uma crise de fé, você está vivendo um momento ruim, não ache que Deus se afastou. Não ache que Deus entrou em crise com a sua crise. Não ache que Deus está te julgando e falando, não, você tem que ser um homem de Deus 24 horas por dia, você não pode pensar assim, você está errado. Não, quem pensa assim sou eu, quem pensa assim é você. Deus não, irmão, Deus não. O relato, mesmo relato lá em Lucas, diz que Jesus pegou na hora, no momento que os mensageiros chegaram, ele falou assim, tem cego aí? Vem aqui, veja. Tem paralítico? Vem aqui, levanta e anda. A Bíblia diz que Jesus na hora curou um monte de gente e falou, viu? Mostra para João. Quando os mensageiros vão embora, Jesus começa a falar de João. E Jesus diz assim para as multidões, olha, vocês foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver lá? Eu quero falar que lá no deserto, aquele homem que estava lá, que agora está em crise de fé, aquele homem é um profeta. E digo mais, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. E digo mais, Malaquias disse que o Elias havia de vir antes do Cristo, e ele está na autoridade e na unção de Elias. Quando os mensageiros saem, Jesus começa a elogiar João. Começa a lembrar a multidão que João é homem de Deus, está em crise, mas é homem de Deus, está passando por dificuldade, mas é homem de Deus, está passando por um momento difícil, mas ele continua sendo alguém chamado por Deus, continua sendo profeta. Não é porque entrou em crise que Deus desistiu dele, não é porque entrou em crise que Deus tirou o ministério, tirou a chamada, não é porque ele entrou em crise que Deus tirou a unção. Não, quem entrou em crise foi João. Deus não, a unção continua, o ministério continua, a chamada continua. Deus não muda com as nossas crises, queridos. Deus não muda. A chamada é a mesma, só é um momento difícil. Eu aprendo que profetas têm crises de fé, e aprendo que as nossas crises não alteram Deus, não alteram Ele. Agora olha que interessante, os discípulos, os enviados de João, perguntam se ele é o Cristo mesmo. Jesus cura o cego, Jesus cura o paralítico, Jesus cura o leproso. Mas e João? João estava onde? Onde João estava, irmãos? E Jesus cura um monte de gente, liberta um monte de gente. E João? Continua preso. Ele não liberta João. Ele não liberta João. Ele não fala, e para mostrar que eu sou Deus, anjo, o mesmo que vai libertar Pedro lá em Atos, porque ia acontecer ainda, né? Não tinha acontecido. O mesmo que vai libertar Pedro, vai lá e liberta João. Não. Não. Para mostrar que eu sou o Messias mesmo, Herodes, liberta João em nome de... Não, liberta João no meu nome. É Jesus que está falando, né? Não, irmão. Não. Por que Deus não liberta João?
Por que Jesus não liberta João? Primeiro, porque Jesus não é movido por necessidades, ele é movido por propósitos. Jesus não se move porque a gente está precisando. Jesus se move de acordo com o propósito dele para a nossa vida. Se Jesus se movesse por necessidade, ele curava todos os enfermos, porque está precisando. E ele não cura todo mundo. Se Jesus se movesse por necessidade, ele libertava todos os cativos, igual João, mas não, ele libertou Pedro, porque era o propósito dele para Pedro. Mas para João não era o propósito dele. E ali ele ensina João, ele fala: João, eu sou o Messias, eu tenho todo o poder, mas quem ainda manda na sua vida sou eu, não é a sua necessidade. É duro entender isso. É difícil entender isso, mas é a verdade, irmão. Não é todo mundo que Jesus vai curar. Não é todo mundo que Jesus vai libertar. Não é todo mundo que vai ter a vitória que tanto quer. Não é. Não é todo mundo que vai ter a oração respondida positivamente. Às vezes Deus também fala não. E talvez Ele vai falar não para a minha oração ou para a sua oração. Mas aí a gente tem que aprender uma última lição com João. Que é a lição mais importante que João nos ensina aqui. Isso acontece no capítulo 11 de Mateus. E Jesus não vai lá libertar João. E não faz nada por João na prisão. Quando chega no capítulo 14 de Mateus, o João que estava preso é morto. Herodias pede a cabeça dele. E ele morre. Mas o que eu aprendo com João? Do 11 até o 14, João permaneceu fiel, mesmo ouvindo um não. João não mudou a postura, mesmo não sendo liberto. João não negociou com Herodes, falando: Herodes, vamos fazer o seguinte, fica só entre nós aqui, mas pode continuar com Herodias. Mas não espalha, né, Herodes? Não. João não buscou Herodes paliativos. Ô Herodes, o que eu posso fazer aqui para, uma liberdade condicional aí? Não. João continuou firme e fiel à palavra de Deus. Ainda que ele tivesse tido uma crise de fé, com o testemunho que ele ouviu, ele permaneceu fiel. Ele entendeu, não, ele é o Messias mesmo. E se é para eu continuar preso, eu vou continuar preso. Mas uma coisa eu faço: eu não abro mão de ser fiel ao meu Deus. Se Deus responder não à sua oração, se Deus não me curar, se Deus de repente não abrir o mar que a gente quer passar, João nos ensina que é melhor perder a cabeça e ganhar uma vida eterna do que perder a vida eterna para continuar com a cabeça. Eu aprendo com esse profeta que vale a pena ser fiel até as últimas consequências. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Talvez a resposta de Deus para a sua oração seja não. Talvez a resposta de Deus para a sua crise seja Ele fazer um monte de coisa na vida das pessoas. Jesus, eu estou em crise, o Senhor cura ainda. Aí Ele vai, cura 1, cura 2, cura 3, cura 4 e fala: ó, eu curo. Mas e eu? Não, você não. Mas parece que se você não vem acompanhado de uma pergunta: você eu não curo, mas você permanece fiel a mim, continua me amando? Ainda assim, toma a sua cruz. Ainda assim, nega a si mesmo. Ainda assim, decide abrir mão da sua vida para ganhá-la. Eu digo não para a sua oração, mas ainda assim você vai para a cruz comigo. Você é crucificado comigo para participar da glória que há de vir. Eu faço na vida dos outros para mostrar para você que eu faço. Mas eu tenho propósitos diferentes para a sua vida. Ainda assim você permanece fiel. Ainda assim você vai falar para as pessoas que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu aprendo com João, querido.
Eu aprendo com João que mesmo não tendo sido liberto, mesmo permanecendo preso, ele decidiu ser fiel até o fim. Ele decidiu até as últimas consequências. Eu imagino a festa rolando lá na casa de Herodes e de repente a Herodias pede a cabeça dele e chega um soldado com uma espada e fala: João, acabaram de pedir tua cabeça. E aqui eu imagino João lembrando do Cristo, do gafanhoto, lembrando do deserto, lembrando de tudo que ele abriu mão para agora passar por isso. Mas João conhecia as palavras do Cristo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Ele conhecia as palavras do Cristo. E ele foi fiel. A pergunta é: se Jesus decidir não tirar você desse cativeiro, você permanece fiel a Ele? Se Jesus decidir que Ele não vai curar, permanece com Ele? Se Jesus decidir que não, Ele não vai libertar dessa situação, permanece dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Eu aprendo com profetas, querido. Profetas são pessoas decididas. Eu aprendo com João. Aconteça o que acontecer, eu o louvarei e não vou abrir mão daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Como profetas, nós temos crises de fé. Como profetas, nós precisamos saber que isso não altera a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Mas como profetas, a gente precisa saber que nem sempre nossas necessidades serão atendidas. Nem sempre a nossa vontade vai ser feita. Nem sempre aquilo que a gente quer vai acontecer. E como profeta, a gente precisa aprender que, não acontecendo o que a gente quer, a gente precisa permanecer fiel a Ele. A gente precisa permanecer louvando e exaltando o nome dEle. Deus curando, Ele é Deus. Deus dando emprego, Ele é Deus. Deus dando longevidade de dias, Ele é Deus. Deus dando a casa, Ele é Deus. Mas será que tem profeta aqui para dizer que Ele é Deus estando doente? Tem profeta aqui para dizer que Ele é Deus mesmo estando doente? Será que tem profeta aqui para, mesmo que se perdeu o emprego, levantar as mãos e dizer: Deus, o Senhor continua sendo Jeová Jireh, o meu provedor, eu não abro mão disso, empregado ou não, eu louvo ao Senhor, aleluia. Querido, eu entendi aqui para finalizar, que a grande libertação de João não aconteceu fora, aconteceu dentro. Deus, Jesus Cristo, Ele liberta João da crise dele. Porque se João não é liberto da crise, a fé dele cai. Ele cai da fé. Mas as palavras de Jesus, olha, vai e fala para João isso, olha, os cegos estão vendo. E essas palavras libertaram João de tal forma que ele permaneceu fiel até o fim. O ambiente externo de João não mudou. Ele estava numa cadeia e continuou numa cadeia. As circunstâncias que estavam em volta de João não mudaram. Ele continuava um prisioneiro. Mas dentro de João, a crise foi embora. Dentro de João, a crise que esmagava: será que tudo que eu fiz a minha vida inteira valeu a pena? Porque eu voltei a minha vida para ser uma voz do que clama no deserto. Eu abri mão de tudo para ser isso aqui. Será que valeu a pena? É esse o Cristo mesmo? Será que eu batizei a pessoa certa? Essa dúvida caiu por terra. É Ele. É Ele. Eu estou aqui, mas Ele está crescendo. Eu estou aqui, mas o nome dEle está sendo propagado. Eu estou aqui, mas o Evangelho está sendo expandido. É Ele. A crise interna acabou. Acabou. Essa sim, Deus sempre muda. O cativeiro externo nem sempre.
A crise interna, Deus sempre resolve. Sempre resolve. Por isso eu quero dizer para você como profeta, se você está em crise, eu não sei se Deus vai mudar as circunstâncias que estão do lado de fora, mas a circunstância do seu coração, Deus pode mudar nessa noite no nome de Jesus. Você pode sair daqui com a sua fé renovada, você pode sair daqui crendo novamente, você pode sair daqui e continuar com a circunstância ao redor igualzinha, mas dentro com uma convicção, com uma confiança inabalável naquele que é o Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador das nossas almas. Queridos, essa crise de dentro Ele soluciona. A de fora eu não te garanto, mas a de dentro sim. A de dentro sim. A de dentro eu garanto, porque Ele falou: deixo-vos a minha paz. Paz é fora ou dentro? Dentro. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Depois vem Paulo e fala assim, ó, Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Vai além. Não dá para entender. Do lado de fora, Paulo falando, fazendo um link com o que Paulo sofreu na vida. Do lado de fora eu sofri 3 naufrágios. Eu tentei andar de navio para pregar a palavra dele, o navio afundava. Do lado de fora eu fui açoitado em praça pública. Do lado de fora, quando eu expulsei o demônio de uma moça, as pessoas rasgaram a minha roupa, me açoitaram, levaram eu e Silas para uma prisão. Do lado de fora as coisas não estão dando certo, porque a igreja de Corinto está duvidando do meu apostolado. Do lado de fora está uma coisa terrível. E eu não entendo como, porque excede o meu entendimento. Do lado de dentro, Ele me dá paz. Eu não sei se a circunstância do lado de fora vai mudar, mas eu quero profetizar paz sobre a sua vida no nome de Jesus. A circunstância do lado de dentro muda. O Deus da paz te dá paz para ir até o fim, acima de qualquer problema, acima de qualquer circunstância. Profetas têm crises, passam por momentos difíceis, mas são renovados por Deus e vão até o fim no nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Fique de pé, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Como profeta de Deus, eu quero orar por você que está precisando dessa paz dentro. Dessa paz dentro de você. Está precisando. Pastor, não estou bem. Você viu que João Batista entrou em crise, irmãos? É claro que a gente pode ter momentos de crise. Ninguém vai te julgar por isso. Então se você está aqui, está vivendo um momento difícil que está tirando sua paz, você precisa dessa renovação interior, eu quero orar com você, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu te convido a você vir receber essa oração. Para a paz de Deus, que excede todo entendimento, dominar a sua mente e o seu coração. E talvez a circunstância de fora não mudar, mas dentro sim. Dentro sim. Ser construído uma casa inabalável. A casa de Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, onde Jesus diz que uma casa que foi construída sobre a rocha, veio os ventos e deram com ímpeto contra essa casa, veio a tempestade e a enchente, mas a casa permaneceu de pé. Em nome de Jesus. Quero chamar os obreiros para nos ajudar a orar por esses irmãos aqui, para que todo esse mar agitado do lado de dentro receba uma ordem de Jesus. Receba uma ordem de Jesus. E a ordem é: vento, cessa, mar, acalma-te. Acalma. Acalma em nome de Jesus. Ele continua sendo Deus. Acalma no nome de Jesus. Ele continua no controle de todas as coisas. Santo Deus. Deus querido, no nome de Jesus nós oramos agora, Pai, por cada irmão, cada irmã, que como
profeta de verdade, teve essa coragem de assumir que não está bem, que está vivendo um momento difícil, que estava vivendo um momento de crise. Amandaia série andarabá, candarraia série. Espírito Santo, o Senhor que é tão dócil, o Senhor que é tão maravilhoso, abraça esse irmão, abraça essa irmã agora com seus braços de amor. E que nesse abraço essa crise, Pai, seja diluída, seja dissolvida. E quando esse irmão perceber o teu abraço, ele ou ela já não perceba mais a crise, porque foi inundado pela tua graça, foi inundado pelo teu amor, e no teu amor todas as nossas crises sobem. Diante da tua presença as nossas crises desaparecem, Pai. Quando a gente ouve a tua voz, igual João ouviu, as nossas crises caem por terra, Pai. Jesus, nós oramos pedindo para que o seu amor seja revelado sobre essa pessoa, para que o seu amor, ó Pai, seja algo tangível, algo palpável sobre esse irmão, sobre essa irmã, a ponto dessa crise bater em retirada em nome de Jesus. Que esse irmão, essa irmã seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que o homem interior, como Paulo diz, que o homem exterior se corrompe dia após dia, mas o homem interior, ele é renovado. Que o homem interior, ó Pai, seja renovado nessa noite. E que mais do que uma mudança externa, haja uma mudança de convicções, uma mudança de pensamentos, mais do que uma mudança nas circunstâncias que estão à nossa volta. Haja uma mudança interior, ó Pai. Haja, Senhor, uma satisfação no Senhor. Haja uma alegria no Senhor. A alegria de Filipenses 4:4, de alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, mas é no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, visita esse irmão, visita essa irmã, Pai, trazendo essa alegria, trazendo essa satisfação que não depende de circunstâncias exteriores, trazendo essa satisfação que não depende de resultados terceiros, ó Pai. Essa satisfação que só o Senhor traz, essa satisfação que só o Senhor pode dar e ministrar em cada coração, Pai. No nome de Jesus Cristo, gera nessa noite, cura nessa noite. Cura, Jesus, cura da crise, cura, Senhor. Fortalece a fé, os princípios, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Que assim como o Senhor lembrou João Batista daquilo que o Senhor estava fazendo, o Senhor venha lembrar aos nossos corações nessa noite quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida. Todas as vezes que o Senhor nos curou, todas as vezes que o Senhor nos restaurou, todas as vezes que o Senhor ministrou a nosso coração. E o Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos leva até o final. O Deus que nos curou até aqui é o Deus que continuará nos curando, Pai. Pai, em nome de Jesus, ministra a tua cura nesse lugar, nessa noite, Pai. Ministra a tua libertação interior, ó Pai. Mais do que a libertação das cadeias externas, que cadeias internas caiam no nome de Jesus Cristo. Cadeias de pensamento caiam no nome de Jesus Cristo. Cadeias que aprisionam o coração caiam no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Aleluia. Amém.